nessa parceria que a Cefaz está tentando fazer, de tentar aproximar, né, a Cefaz aos órgãos executores, né, de forma a facilitar, a melhorar processos que o Estado tinha e que precisam ter um melhor controle, uma melhor forma de executar. A gente está trazendo vocês aqui para tratar sobre convênios de receita. Tá? É um ponto importante, né? São recursos federais que entram para a gente poder gastar. Então, teoricamente, é um recurso livre de arrecadação, né? Não depende da arrecadação, e isso aí já ajuda bastante. Então, quanto mais efetivo, quanto maior a efetividade nós tivermos em relação ao uso, ao gasto desse recurso, melhor para o Estado, melhor para o povo cearense, melhor para todo mundo. Então, vamos lá. A gente vai começar contextualizando aqui a situação. Hoje a gente tem uma forma de executar, né, de trabalhar o convênio de receita que tem algumas situações que são deficitárias na forma de controlar, na forma de executar e da gente conseguir ter um resultado gerido, auferido e, portanto, eficaz. E aí a gente, aqui na Secretaria da Fazenda, principalmente nós aqui, na pessoa do Saulo, né, do contador, da Vânia Silva, do Wilson, né, a gente vem pensando em algo melhor. E aí nós intitulamos de convênio de receita 2.0, ou seja, uma evolução do que nós temos. A gente já teve uma reunião com o pessoal do COGEF, que o COGEF, para quem não sabe, é a reunião da Casa Civil, CGE, CEPLAG e Cefaz, no qual esse colegiado decidem a toda a parte de custeio do Estado. E lá a gente já apresentou uma necessidade de formar um grupo de trabalho no qual esses 4 órgãos vão estar envolvidos e a gente vai pensar nos procedimentos, nos controles, no gerenciamento de tudo que é convênio de receita. Então, vai ser formado um grupo de trabalho desses 4 órgãos para a gente interagir, para a gente ter noção desde a intenção de gasto do órgão até a prestação final lá, a prestação de contas final que vocês entregam e encerram os convênios, tá certo? Então, a gente já vem pensando a parte contábil, a CEPLAG já vem pensando algumas coisas na plataforma, que agora não é mais plataforma Mais Brasil, né? Trocou o nome, né? Não sei como é o nome agora. Transferigov, né? Que vocês já estão utilizando e ela também está estabelecendo alguns procedimentos lá. E a CGE também vai participar com a questão do saque, né? Já que eles também fazem controles lá dos convênios no sistema SAC, que vocês todos conhecem, né? Então, essa é a nova situação. A gente aqui vai apresentar para vocês um novo procedimento contábil que a gente está estabelecendo para poder tratar dos convênios de receita. Aí, nosso mestre, doutor, o Wilson Gomes, né? Contábil, assim, um dos maiores contadores do estado do Ceará, meu prazer de trabalhar sempre com ele, aí eu já faço meu agradecimento a ele. Ele vai apresentar o que é que a gente tem, o que é que a gente vai passar a ter e o que é o do MCASP, certo? Ele vai trazer essas continhas aqui bem direitinho, vocês vão passar a entender quais são os controles que a gente vai fazer, que a gente não tinha e vai passar a fazer para ajudar a vocês aí a gerenciar essa situação. Para que haja essa mudança, né, do que a gente tem hoje para o que a gente vai passar a ter, a gente vai precisar que vocês estejam com as informações de todos os convênios de receita bem redondinhas, bem feitas, para que vocês venham aqui à Secretaria da Fazenda, junto com a gente aqui, com a Vânia, com o pessoal da CEORG, e faça essa transposição dos saldos das contas, que o Wilson vai apresentar como é que a gente vai fazer, para que vocês possam passar a executar
o convênio de receita de vocês de forma linear, tranquila, certo? O prazo final para a gente estar com todas as unidades gestoras finalizadas dentro desse novo processo é 1º de junho, certo? Então, nós vamos ter da data... Não é não? Então, nós vamos ter da data de hoje até o dia 1º de junho para que vocês venham aqui, regularizem toda a situação do convênio de receita de vocês, de todos, para vocês passarem a executar dentro do novo sistema, da nova sistemática. Ah, Guilherme, chegou dia 1º de junho, eu não consegui fazer todos. Paciência, vocês não vão conseguir executar, certo? A ideia é de que a gente faça, desde a data de hoje são 4, né? 4, então nós temos aí basicamente 20 dias para que a gente consiga fazer essa transposição do sistema atual para o novo sistema, certo? E aí, dia 1º de junho, quem não tiver dentro desse novo sistema, infelizmente, não vai conseguir executar, tá? Aí, a gente vai apresentar quais são os documentos necessários. É basicamente, né, os saldos das contas, os saldos, os extratos, a planilha que a gente vai apresentar aqui, e salvo uma outra documentação que a gente já vai solicitar durante o envio de vocês. A gente vai apresentar uma planilha, certo? Que vocês vão preencher lá com as informações, vão enviar para a gente já vai fazer uma análise prévia para que evite um trabalho mais alongado aqui, na hora que vocês estiverem aqui, e daí a gente vai convocar vocês para que vocês venham, sentem aqui com a gente, ajustem, façam todos os ajustes dos convênios, né? E aí a nossa amiga Vânia vai ter o prazer de liderar esse trabalho junto com vocês e de puxar a orelha de vocês para ajustar tudo para ficar bem direitinho, certo? Porque ela precisa ter tempo para poder trabalhar e vocês estão dificultando a vida dela aqui dentro. Então, vamos ajudar a Vânia, pelo amor de Deus, com esse trabalho, a gente conseguir fluir na parte de convênio de receita, certo? E assim, não vai ter prorrogação de prazo. Dia 1º de junho, a nova sistemática entra e a gente já vai conseguir trabalhar dentro da nova sistemática. Pronto, então, contextualização a gente já falou, novo procedimento, agendamento do atendimento. O agendamento vai ser feito pela CEORG, então a CEORG vai convocar vocês aqui depois que vocês enviarem a documentação e já tiver tudo ok, certo? Não vai vir para cá sem a documentação estar ok. Chegar aqui sem os documentos, certo? A gente precisa ser rápido e efetivo no trabalho que a gente vai fazer, então, portanto, tragam tudo direitinho, organizado, para que a gente sentem aqui e seja um trabalho rápido de ser feito e liberar vocês para executarem os convênios, tá? Não vai vir para cá, pode você chegar assim, eu tenho um convênio tal, está faltando a documentação tal. Não vai vir, certo? Pronto. Aí eu vou passar a palavra para o Wilson, que ele vai falar sobre o novo procedimento contábil, vai apresentar as contas, a forma de contabilização, e dizer para vocês o seguinte, qual é o café? Eu tenho dito isso desde o ano passado. O café da manhã da unidade gestora, gente, é analisar o balancete. Entrar no CIAF, sentou na cadeira, a primeira coisa do dia, acessou o CIAF, analisar o balancete. Abre lá o balancete. No CIAF, gente, tem uma telazinha logo no início. Logo quando vocês abrem, tem um negócio chamado acesso rápido, que vocês colocam lá, já bota lá, emitir balancete. Clica nessa tela, já vai lá, já dá uma olhada em contas importantes, conta banco, conta de disponibilidade, conta de limite de saque, a parte de convênios, né, aplicações, são contas básicas que vocês já vão olhando e que vocês já vão internalizando no dia de vocês. Outra coisa, analisar balancete e conciliação bancária. Faz a conciliação bancária 10, 15 minutinhos na vida de vocês ali de manhã cedo, enquanto o café está esfriando para vocês beberem o café, vocês já vão chegando lá, já fazem a conciliação bancária,
bem rapidinho, diariamente, não vai ter problema. Esse é o método que vocês vão conseguir fluir dentro do CIAF sem ter problemas. Essas duas coisas, emitir balancete e fazer conciliação bancária. Aí eu passo a palavra aqui para o Wilson para complementar a nossa apresentação. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Eu vou apresentar aqui a sistemática das novas contas contábeis que a gente está colocando em disponibilidade. Disponível no CIAF a partir de 1º de junho, né? E logo em seguida eu vou chamar a Vânia para ela explicar como é que vocês preenchem a planilha que vai servir de base para alimentar essas contas contábeis, quais são os documentos necessários e a forma de preenchimento dessa planilha, que é bem simples, mas requer muita atenção de vocês, tá bom? Não sei se todo mundo está conseguindo ver? Não? Melhorou? Mais uma, Neto, por favor. Está melhor agora? Bom, aqui do lado esquerdo, em amarelinho, tá? Está descrito como o plano de contas dentro do CIAF funciona hoje. A gente tem as contas iniciais, que trata somente com contas correntes que têm o número do convênio, tá certo? Aqui no meio a gente tem a nova proposta, que é como as contas vão funcionar. Vocês devem estar percebendo aí que o conta corrente está bem diferente, tá? Porque a gente vai passar a ter, além do número do convênio, a fonte de controle e um identificador que vai justificar se essa fonte é de contrapartida ou não com relação a convênios, tá? Se vocês perceberem rápido também, vocês vão perceber que o número de contas é maior na parte azulzinha, que é aqui do centro, tá? Por quê? Porque a gente vai tratar desde a assinatura do convênio, perpassando pelos recebimentos, logo em seguida pela sua execução, e o registro dos rendimentos de forma separada da forma que vinha sendo feito anteriormente. E, por fim, a parte da prestação de contas ou da devolução de recursos, se for o caso. Tá certo? De maneira bem prática, eu não vou, obviamente, aqui falar sobre o funcionamento de cada uma dessas contas, porque quando vocês vierem presencialmente, a gente vai detalhar tudo isso com vocês, tá certo? Mas, de maneira bem prática, o que é que a gente busca com esse novo funcionamento? Controlar as fontes individualmente e abarcar todo o processo, desde a assinatura até a prestação de contas, como o Guilherme já tinha falado anteriormente. Tá certo? A fonte que está sendo utilizada é aquela fonte que já vem com o identificador do exercício da fonte, o detalhamento, aquela fonte com 11 dígitos, né? Tá todos os dois falando. E o identificador de uso é aqueles que vocês já utilizam hoje lá no orçamento, que vai do código 0 até o código 7, tá? Que são os dois primeiros, fonte de recursos não destinado à contrapartida, que são os códigos 0 e 1. Dos códigos 2 a 6, está bem alto mesmo, Neto. Dos códigos 2 a 6 é contrapartida de operação de crédito, e o último, que é o dígito 7, que é a contrapartida de convênio, tá certo? Então, vocês já têm essa previsão no orçamento, a gente não está modificando nada com relação a isso, tá? Ele só vai fazer parte do conta corrente das novas contas contábeis. Um outro ajuste que a gente está fazendo, que já fica mais aqui à direita, é uma pequena mudança nas contas que fazem parte do PCASP, tá? Que anteriormente ela funcionava de uma forma
e a gente vai passar a controlar ela de outra. Não, a prestação de contas tem que ser feita não a partir do empenho, e sim a partir do recebimento de recursos. Tá? Isso, vocês não precisam se preocupar, essa parte mais à direita aqui é controlada pelo próprio sistema, ele vai fazer de forma automática para vocês, tá bom? Vou passar a palavra para a Vânia, que é para ela dar continuidade aqui com relação aos fornecimento das informações. Bom, gente, boa tarde. Dispensa, né? Gente, eu vou explicar como é que vai ser o funcionamento dessa transição e depois a gente vai pedir, quem tiver dúvidas, que venha até a frente, faça pergunta para que a gente possa responder. Vai ser um trabalho conjunto. Então, antes, eu queria só explicar o porquê dessas contas, porquê o controle nessas contas. Vocês lembram que, desde 2009, nós somos obrigados a aportar o recurso de contrapartida para as contas de convênio. E que, muitas vezes, a execução não se dá de forma adequada. Quando é que vocês vão detectar isso? Quando vocês chegam para finalizar a prestação de conta de convênio. Eu estou mentindo? E o que acarreta isso aí? Despesa para o Estado, que vocês desconhecem, que são as glosas, são aquele cálculozinho que chega 10 anos depois, que a STN manda, o concedente manda aqueles cargos abusivos, que o Estado tem que aportar, e vocês não sabem de onde vem esse dinheiro. Tá certo? Então, para evitar isso, as contas de controle no CIAF, que antes a gente nem tinha no SIC, nem no S2, agora a gente vai passar a controlar. Então, quando vocês forem fazer aquela planilha que a gente já vem trabalhando há muitos anos, vocês vão olhar essas contas aqui do meio. Tá? Então, quando ele fala que o café da manhã é olhar o balancete, eu queria também que vocês dessem uma olhadinha nessas contas. Por quê, gente? Presta bem atenção no que eu vou historiar, que vocês vão rir para mim e eu vou agradecer. Quando hoje eu executo um convênio, quando eu migro um convênio do CIAF, do SAC para o CIAF, eu tenho a obrigatoriedade de incluir a conta corrente, ok? Eu já tenho contrapartida? Não. Eu tenho que primeiro solicitar. Então, todo esse trâmite assim, a gente vai tentar trabalhar com vocês, tá? E esse trabalho vai ser de forma individual. Infelizmente, eu vou ter que aguentar vocês um mês todinho. Eu estou sendo sincera. Então, eu vou agendar um dia para cada órgão. Provavelmente, se o órgão for bem organizado, só 20 minutos, né? Tá bom? Porque, gente, é um momento que a gente tem para desabafar. Eu desabafo com vocês, vocês desabafam comigo. Tá certo? Porque o que vocês estão sendo cobrados? Minhas contas transitórias eu não consigo resolver. Tenho devolução de convênio desde 2011 que eu não consigo. Não é isso? Então, é esse momento que a gente vai ter junto na Cefaz, vai ser exclusivamente com vocês para a gente fazer esse trabalho. Essa planilha que vai ser apresentada já é aquela que o Guilherme passou em 31 de dezembro, que muitos órgãos não deram retorno. Não é isso? Então, alguns órgãos, como a execução está baixa, vai ser fácil de fazer. Outro vai ser mais complexo, por conta da quantidade de convênio vencido, convênio que muito tempo que não executa, nem no SAC não tem, e por aí vai. Então, vai ter órgão mais complexo que a gente vai deixar por último. Os mais fáceis, por quê? A proporção que o órgão vier fazer o trabalho aqui com a gente, no dia seguinte, eles já vão ser bloqueados para não inverter o saldo daquela conta. Então, vocês já vão entrar no controle daquele convênio, na nova sistemática dessas contas. Com isso, gente, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o saldo, a planilha está aí já? Nós vamos pegar o saldo, eu peguei como exemplo a CINFRA, certo? Pegamos o saldo na posição de 31 de dezembro de 2022 e vamos fazer um corte.
como é esse corte. Cada conta dessa, vocês vão ter que informar os valores nessa parte azul, que é justamente daquela conta, vocês vão ter que dividir quanto é o saldo principal daquele valor daquela conta, ou seja, quanto é o saldo que você tem do convênio a executar, isso na posição 31 de dezembro de 2022. Quanto nessa conta você tem de rendimentos no período todo e quanto você tem de contrapartida. Lembrando que a contrapartida tem que ser o mesmo valor informado da LRF em 31 de dezembro de 2022. Por quê? Porque já foi publicado. Se houver alguma divergência, nós vamos conversar depois. Tá certo? Então, essa parte cinza ela vai vir congelada, vocês não vão alterar e só vão preencher os demais campos. Essas informações que vocês preencherem só vão ser recepcionadas para ser agendado com vocês quando for concluído todas as contas. Tá certo? Então, a planilha vai ser enviada por e-mail para os responsáveis que estão aqui presentes. Por isso que a gente pontuou as pessoas que precisavam vir, porque a gente sabia que vocês sabiam o que a gente estava falando. Tá certo? Então, vocês vão fazer esse levantamento, vão fazer o preenchimento, e assim que concluir, vocês vão abrir um assist, enviar a planilha, nós vamos analisar e vamos chamar vocês para fazer o agendamento para ajustar as contas. Aqui, gente, não está as contas que estão em conta transitória. São as que têm saldo em banco em 31 de dezembro de 2022. Ok? Podemos ir para as perguntas? Gente, duas coisas, tá? Que são extremamente importantes. A planilha é só para preencher a parte azul. Ela vai bloqueada nas outras colunas e linhas, já informadas para vocês, mas não tentem tentar desbloquear essas, pelo amor de Deus, não tentem desbloquear essas colunas que estão em cinza, esses campos que estão em cinza, tá? Vocês conseguem trabalhar com essas colunas e linhas que estão em azul, que é só o que vocês precisam fazer. Outra coisa, o momento é 31 de dezembro de 2022, não é amanhã, nem qualquer outro dia, não. A gente vai fazer a checagem com os documentos, que aí precisa dizer quais são os documentos que vão trazer, mas sempre com a data de 31 de dezembro de 2022, tá? Não é 21 nem 23, é 22. Esse trabalho que vocês vão realizar, gente, é uma prévia prestação de conta. É como se você fosse encerrar todos os convênios, né? Então, pode ser que você se depare com algumas situações, tipo, eu paguei na conta X, era para ser na conta Y. Nesse momento, vocês podem ser eu confesso, eu vou tentar melhorar, vou ser uma pessoa boa, vou ser compreensiva, porque é o momento, gente, da gente ajustar nossas contas de convênio para a gente, quando for prestar conta, diminuir o baque, correto? Porque vocês, a maioria de vocês já se depararam com situação que, quando vão prestar conta, ficam arrancando o cabelo, que ficam escondendo as coisas da gente, podendo dizer a verdade para a gente poder ajudar. Então, é nesse momento que a gente vai ajustar as contas, para quando vocês forem prestar a conta do convênio, já está mais ou menos organizado e você já ter o norte até para montar a planilha da proporcionalidade. Tá certo? Então, documento em si, eu só vou precisar que vocês sejam verdadeiros. Coloquem um saldo. Se tiver alguma observação, vocês podem colocar no assist, que a gente vai entender e nós vamos juntos encontrar uma solução naquele momento que vocês vão estar com a gente. Tá certo? Mas procure fazer um trabalho que vocês sabem que, no futuro, vai servir de base para a sua prestação de conta, e que vocês não vão poder emitir, porque é isso aqui que vai gerar a prestação de conta. Então, é uma oportunidade de vocês fazerem uma prévia de uma prestação futura. Ok? Pronto, alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa? O momento é esse. A secretaria extinta que tiver saldo de convênio pendente,
vai ter que regularizar. E a gente vai junto encontrar uma forma de regularizar. Até porque secretaria extinta já era para estar extinta. Então, uma pendência que eu tiver de convênio, provavelmente você vai receber uma visita do TCE, certo? As contas, como é que eu vou ter acesso à conta bancária hoje? Tá? Se essa secretaria está extinta, o acesso da conta você não tem mais. Demócrito, como o teu caso é um caso específico e único, a gente trata depois, certo? Não, é uma dúvida e uma cutucadinha, né? Qual é a exceção da regra do bloqueio do dia 1º? Por quê? A gente, como CEORG, a gente sofre muito, você sabe disso, com fulano de tal pediu para fulano de tal e vai desbloquear. Isso vai existir também com o convênio? Se sim, qual a possibilidade? Para depois a gente, CEORG, não sair, não querem atender por má vontade. Existe uma regra, existe uma exceção, como é que vai ficar? Que tal se a gente, no meio do mês, se a pessoa não vier começar a reduzir o limite de saque? Porque se apertar no bolso, todo mundo faz, né? Tá bom? Solução? Pessoal, assim, essa medida é um remédio um pouco amargo, mas que ela vai melhorar a vida principalmente de vocês, aí na parte de prestação de contas, tá? Quando vocês vierem aqui, assim, o que vai facilitar cada vez mais é a qualidade da informação, a pessoa que vier aqui também, e conhecer todo o histórico do convênio, certo? Saber todas as informações ali. A gente aqui não vai estar no papel de ficar puxando a orelha, não. A gente quer realmente tratar o convênio de receita como algo que precisa ser melhorado e vai ser melhorado com essa nova sistemática, pelo menos a parte contábil aqui. E aí vocês precisam estar sabendo das informações que tem na planilha e do convênio, certo? E assim, a gente vai marcar aqui, venha, tá? Venha, porque se você não vier naquele dia, provavelmente vai ser difícil a gente encaixar uma nova data para vocês. E aí pode ser penalizado com a situação de chegar dia 1º de junho e vocês não vierem para cá e não terem como executar o convênio, né? Ivânia, uma dúvida. Acerca do preenchimento da planilha, se existe algum relatório que traga, tipo, de forma geral, os rendimentos no S2GPR, por exemplo, até 2021, os rendimentos daquela conta no S2 e de 2022 daquela mesma conta, para que a gente não tenha que pegar todos os extratos, sair fazendo essa análise, né, essa checagem de saldos, bem como valor principal, valor de contrapartida. Existe algum relatório que possa nos auxiliar a essas consultas? E Jaci, é o seguinte, deixa eu só contar uma história para vocês. Aqui eu estou vendo gente do financeiro e estou vendo gente da prestação de conta. Às vezes eu sei que até vocês são intrigados. Eu sou uma pessoa curta e grossa, sabe, gente? Vocês vão ter que se acostumar. O intuito desse trabalho, e também do trabalho que vocês reclamam há 10 anos para mim, por que é que vocês pedem contrapartida se vocês têm no sistema? Eu tenho uma resposta mentirosa de vocês. Em que sentido? A maioria dos convênios que são executados no sistema, eles não são devidamente acompanhados. E vocês ficam fazendo aquele jeitinho brasileiro que hoje no CIAF não consegue. Vocês conseguiram no S2, mas no CIAF vocês não conseguem. Gente, um erro na execução de um convênio é multa para o Estado. Eu queria deixar vocês cientes que o que a gente vai fazer vai melhorar para a gente não ter, posteriormente, uma provocação do concedente. Que a gente possa executar um convênio financeiro e a pessoa que acompanha o convênio, porque eu, com certeza, em cada órgão tem uma pessoa que diz que é acompanhamento do convênio. Se é, eu não sei. Mas que a pessoa está lá, devia ser penalizada. A multa era para vir para o Estado, não, era para vir para o servidor. Aí ia saber se eu conseguir pagar essa multa.
Então, gente, o que é que eu digo de Jaci? Tem relatório? Não tem, mas eu nunca trabalhei com convênio. Mas eu, pelo menos, eu tenho certeza que no futuro, bem próximo, eu vou prestar conta daquele convênio. Vou. Eu tenho que ter todos os meus extratos guardados, não tenho? Porque faz parte da prestação de conta. Então, eu vou dizer para você, existe conta no S2 que controla? Tem. Tem na pesquisa lá nas contas de controle, que tem por convênio. Mas só que essa tabelinha eu posso te dar como norte, mas talvez não vai lhe ajudar, porque também requer uma análise. Tá certo? Eu pediria que esse momento que a gente tem agora, que a apresentação for um pouco curta, mas que as perguntas de vocês sejam mais intensificadas, porque no horário de trabalho a gente não tem condições de atender vocês. Então, está aqui o momento de vocês tirarem todas as dúvidas para vocês entrarem em campo com o trabalho. Então, eu pediria que quem tiver dúvida como fazer esse trabalho, como o Jaci pontuou, de onde vou tirar as informações, que perguntem agora, tá certo? Provavelmente eu vou ficar te devendo quais são as contas que você procura no S2, né? Qual o relatório que tem no S2 com relação à execução, se é que você quer fazer uma prévia prestação de conta, tá? Boa tarde, Anderson da SS. Só em relação ao rendimento, Vânia. Nessa tabela, a gente vai precisar dividir o que é exercício, o que é exercício anterior, para o valor totalizado do rendimento. Nessa inicial. Como a posição, o corte é 31 de dezembro de 2022, você vai acumular ele até 2022. Certo. Porque ele vai ser superávit para 2023. O de 2023, você não vai precisar me informar, porque já vai ser migrado pela execução que já existe hoje no CIAF. Está respondido, Anderson? Em relação ao RP, da mesma forma, o RP que vai entrar é 2020 e 2021. 22 é o da execução normal. Não é assim? Repete. O RP, em relação ao RP, que vai ter que estar aí, é só o que está inscrito de RP relacionado a 2020 e 2021. 22 é a execução normal e vai entrar na parte do principal. É assim? Pela 11.714, artigo 54, você só tem 2 exercícios de res a pagar. Isso. 2021 e 22. Isso. 2020 já foi encerrado. Ok. Então, só vai ter 2021, 2022. Isso. Quem quiser tirar esse relatório, anote aí no Flex, é o relatório 8296. Esse relatório, se você tirar na extensão CSV, ele vai ficar todo colunário no ponto de você colocar aí, tá certo? Outra coisa, tá, Anderson? Restos a pagar você tem que apontar por conta, então você tem que saber direcionar, tá certo? Gente, outra coisa, quando tiver restos a pagar de contrapartida, observe se as pessoas do financeiro fizeram com o indústrio de contrapartida, tá certo? Porque vai dificultar na hora de pagamento. Então, é uma forma de vocês já observarem, tá certo? Anotou o relatório? Aí, pessoal... O Induso 7. O Induso 7. Aí, pessoal, essa planilha vocês vão receber por e-mail e vocês retornam essa planilha através do Assiste lá no serviço prestação de contas, tá? Prestação de contas, vocês mandam essa planilha que a gente vai receber e aí, conforme for entrando pela fila e tiver tudo ok, a gente vai convocando vocês. Prestação de contas. Pronto, tem lá, prestação de contas, aí você vai entrar, vai ter uma nova aba, convênios, aí você bota lá, convênio de receita 2.0, que a gente já sabe o que é, tá certo? Gente, eu quero perguntas, porque nós não vamos atender vocês no horário do expediente, porque a gente já está ocupado com as pessoas que já fizeram o trabalho. Então, é a oportunidade de tirar todas as dúvidas, tá? De Jaci, na planilha que vai ser enviada, eu vou mandar as contas do S2, que você pode fazer o rastreamento dos rendimentos, desde o dia do primeiro depósito, tá certo? Só antes da pergunta, a partir da segunda-feira que vem, a gente já está começando a fazer essas análises e já pode começar a fazer as convocações.
nós sabemos que já existem órgãos que são extremamente organizados e que já tem tudo isso prontinho, ajeitado, então vai ser mais rápido a gente convocar eles para poder fazer, tá? Então, assim, a partir de segunda-feira a gente já vai começar a fazer essas análises, viu? Vocês já podem enviar a partir de amanhã, quem tiver tudo organizadinho, amanhã já começa a enviar, segunda-feira a gente já analisa e começa a convocar. Vânia, boa tarde. Agência. Tem a contabilidade e o saldo financeiro do convênio. Vai ser aceita só essa planilha ou vai ser necessário o secretário encaminhar um ofício para fazer a retificação da informação na contabilidade? Dá para repetir a pergunta? É porque, assim, ó, existem convênios lá na secretaria que são muito antigos, né? E a gente não sabe se o saldo financeiro que está lá é realmente contrapartida ou repasse. Só que na contabilidade pode estar e ser repasse. Pode ter contrapartida e não repasse. Igor, né? Igor, como o trabalho a gente já está pedindo previamente que vocês façam, que já deveria estar feito, tá? Então, eu fico... Não dá para te receber desse jeito. Por quê, Igor? Porque eu teria que fazer o trabalho com você. Você há de convir comigo que se eu tenho um convênio, fiz um convênio com o concedente, ele vai querer a prestação de conta, não vai? Eu sei que é muito antigo, que você não estava lá, que ainda é de governos anteriores, eu sabia pela tua cara que você ia falar isso. Mas, gente, olha, se você pega uma responsabilidade agora, não importa o que está para trás, você tem que assumir daqui para frente. Infelizmente, eu vou te poder dar um norte para você. Da mesma forma que o de Jaci, que eu sei que ele também vai fazer o mesmo trabalho e vai vasculhar a coisa antiga que está parada. Por isso que a gente prefere que os piores órgãos que tiver vai ficar para o final. Para que a gente dê um norte, que até lá vocês consigam concluir isso. Que isso é desde 2009 que a gente tenta fazer com vocês. Tá certo? Sim, Vânia. Muita gente ri, gente, mas eu já sofri muito na pele isso aí, gente. Olha, eu já recebi... A gente já recebeu, né? A Cefaz já recebeu gente aqui com prestação de conta que a multa era mais alta do que o valor que ele tinha recebido. Por isso que a gente fica sensível em tratar vocês bem para que vocês continuem fazendo esse trabalho, porque é muito difícil e vocês muito vão me dar razão. Quando vocês chegam no final do convênio, vocês vão fazer esse trabalho que vocês vão fazer agora, não é verdade? Que já poderia estar sendo acompanhado mensalmente, quando vem do financeiro um pagamento que vocês detectam que não era para aquele convênio, era para ser, para vocês, num exercício, vocês poderem fazer o acerto? Respondi? Sim, sim. A outra dúvida é por quê? A gente vai identificar essa diferença. A minha pergunta é, eu identifico a diferença... O meu saldo lá está de contrapartida na contabilidade e eu identifiquei que é repasse. Essa alteração... Você vai provar, não é? Vou lhe provar. Pronto. Aí, nesse momento, eu preciso de documento. Por quê, Igor? Porque eu estou sabendo que você detectou uma coisa que há muito tempo atrás já vinha errado e que você quer fazer o ajuste. É por isso que a gente agendou com vocês pontualmente, pessoalmente, para tratar dessas coisas. A gente não está aqui punindo vocês. A gente está querendo organizar as coisas para facilitar o trabalho daqui para frente. Porque vai ser bom para a Cefaz e para o órgão, tá certo? Então, é o momento de vocês falarem a verdade. Que vai doer? Vai. Talvez não vai ter solução? Sim, mas junto a gente vai tentar. Agora, eu quero que você já chegue com o serviço já documentado. Certo. Aí você tem que trazer os documentos da divergência. Ou uma NLC, ou uma GL da época do SIC, que seja, mas você tem que trazer a prova para que a gente possa fazer os ajustes. Tá certo? Certo. Não queira fazer o trabalho aqui comigo. Não, tudo bem. Tá certo? Vânia, no caso, todas essas receitas com saldo de 31/12 vão ter indicador do exercício 2, né? Porque é de anos anteriores. Essas receitas, quando forem executadas nesse exercício, como é que vai acontecer, Guilherme? Assim? Olha, gente, esse trabalho ele tem duas funções, Igor. A função de fazer o controle dos convênios, a gente possa adequar nesse novo padrão.
e também fazer os ajustes de banco quanto à disponibilidade de 1 e 2 do identificador. Tá certo? Então, quando a gente pede para você separar os restos a pagar por conta, a gente também quer que você separe por conta quem é identificador 1 e 2. Por quê? Presta bem atenção, tá, gente? Quando você ficou com restos a pagar de 2022 ou 2021, que já foi numa fonte de superávit, né, ou 6, ou 3, que seja, ele passa para o exercício 2023 com identificador 2. Ele morre como superávit. Mas, se você deixou um resto a pagar, que é do identificador do exercício, que é 1 e 2, ele vai para o 1. Por isso que, quando é no resto a pagar, a gente precisa que você separe quem é. Na planilha, você vai colocar global, tá certo, Igor? Porque não tem espaço para separar. Eu quero que você me traga uma planilha separada do que ficou de resto a pagar de superávit e de restos a pagar normal do exercício, para que a gente possa também ajustar os bancos para poder vocês executarem em 2023, porque isso é a sua preocupação, correto? Quando vocês... alguns eu não sei ainda. Se vocês diga só a secretária e órgão, por favor. Oi, é a Janaína do IDACE. Eu já até falei com você algumas outras vezes, né, que nós temos um saldo no convênio numa fonte que ela já não é mais usada no convênio, né, de anos anteriores, que faz muito tempo, desde quando eu entrei na secretaria, que ela não tinha mais essa fonte no convênio, que é a fonte do FECOP. E nós só temos contrapartida da fonte 83 e da fonte do Tesouro. Só que o saldo nas contas contábeis, a maior parte está na fonte do FECOP. E aí fica lá o saldo, e aí eu queria ver como é que eu vou fazer com relação a isso. Janaína, o fato de você estar me dizendo que na contabilidade tem saldo de FECOP e que você acha que não é porque a execução que aconteceu no decorrer desse exercício foi de forma indevida. Tá certo? Você gastou o recurso da contrapartida empenhando como fonte de convênio, quando era para ser pela contrapartida. Por isso que, nesse caso, você requer uma análise de todos os exercícios que foi executado esse convênio para chegar a uma conclusão e mostrar porquê do ajuste. Tá certo? Tudo bem. Porque, pelo que a gente tem de experiência, gente, tem gente que não sabe nem o que é uma contrapartida. Então, quando você aporta a contrapartida da conta do Tesouro, do FECOP, outra fonte, para o convênio, desde 2009, o que é que ele está querendo dizer? Eu estou lhe aportando a contrapartida física, mas eu não estou executando isso no meu orçamento do Estado. Eu quero que, lá na ponta, o que eu te passei na fonte Tesouro e FECOP, tu execute até o final do valor que eu te transferi. É isso que é contrapartida. Então, Janaína, pelo que você deu de cenário, o que é que aconteceu? Eu te joguei a contrapartida lá, e as pessoas pegaram o recurso e executaram tudo como convênio. Se você for comparar a receita que tu recebeu com a despesa realizada, você vai ver que ultrapassou por conta da execução indevida. Aí, Silvânia, eu vou desde o convênio, eu vou fazer isso desde o início do convênio. Infelizmente, você vai ter que me provar para que a gente possa fazer o ajuste. Porque é isso que você vai se deparar, Janaína, quando você for prestar conta com o convênio. Não, essa questão que você levantou é um outro ponto, que eu já também percebi isso. Tem muita coisa que para ter sido paga na contrapartida e foi paga lá na fonte 83. Então, não se preocupe, não, você não está sozinha, não, viu? Boa tarde. Juliano, da Escola de Saúde. Realmente, a situação de uma carta proposta de 2015, que foi cadastrada ano passado como convênio, na verdade, não é convênio, né? E a gente tem que fazer esses ajustes, né? E a questão do procedimento, ele nunca foi nem executado, na verdade, esse recurso. Ele ficou parado, sofreu um bloqueio judicial,
depois um sequestro judicial e está parado, né? E a caracterização dele é convênio no sistema do CIAF, mas ele não é convênio. E aí, ele entra numa situação dessa, tem que vir com vocês também? Primeiro, vocês foram na CGE, no SAC, fizeram o cadastro do convênio e apresentaram um convênio? Na verdade, quando eu cheguei na escola, 3 anos atrás, já existia, foi feito todo o processo de cadastramento no SAC, só que faltou aquele cadastro que tinha antigamente no S2 de 14 dígitos, e a gente não conseguia fazer nenhuma operacionalidade dele. E agora, o ano passado, ele foi cadastrado no sistema do CIAF como convênio. E foi criado a conta corrente, a conta contábil, e a gente faz o reconhecimento dele agora das aplicações, dos rendimentos, no caso. Mas ele não é um convênio, não existe a característica de convênio. E como é que ele conseguiu passar no SAC e ser analisado pela CGE? Aí eu não sei, aí é uma pergunta que eu também queria saber. Tá. Somos dois aí, por isso que é uma das situações que eu preciso trazer com você. Né? Você vai ter que trazer documento, viu? Tá Tranquilo. certo? Que a gente possa juntar a CGE para a gente ver o que é que a gente pode. A gente vai ter que fazer. Certo. Aí é nesse momento que a gente faz um corte. Tranquilo. Tá certo? E outra situação, eu tive com você em Que a dezembro. gente tem que dividir as responsabilidades. Porque se chegou no CIAF é porque passou pelo um crivo antes, não é isso, gente? Sim, com certeza. Aí Então, temos que dividir responsabilidade, tá só certo? dando uma continuidade aqui, a gente tem convênios que não estamos executando mais da 83, que era do governo federal, e prestamos contas e alguns prestando contas. Só que são antigos, 2012, 2014, 2015, até parte de documentações dele, alguns deles é planilha ainda feita manualmente. Né? E nós temos somente um saldo hoje contábil ou escritural de R$20 mil para regularizar, certo? Desses convênios. Né? E essa você falou de questão de documentação, de alguns detalhes. Tem algumas situações postas que eu tive com você em dezembro, que ficou difícil até nós conseguimos resolver, porque nós não tínhamos alguns documentos, algumas situações postas. Eles já tinham sido prestados contas, ainda estão lá em contas transitórias. Né? E eu pergunto a você, como proceder? Vir realmente, agendar, como você está falando, a gente vir junto aqui com vocês? Nós vamos dividir esse trabalho, gente, em duas partes, certo? Certo. Primeiro, nós vamos tratar desses saldos que estamos aqui na contabilidade, que precisa ser executado em 2023, certo? E também, nesse momento, se você puder trazer esses problemas, nós vamos fazer um levantamento para tratar com a CGE e com a CEPLAG a possibilidade de regularizar esse estoque que está pendente nas contas transitórias. Porque se a gente pegar todo o nosso estoque e levar o bolo para saber até que ponto nós temos tantos problemas no Estado, aí a gente vai resolver junto. Vai ser uma parceria, tá certo? Então, devolução de convênio, sequestro de convênio, nós vamos primeiro fazer um retrato. Por isso que, nesse momento, a gente vai precisar de vocês trazerem documentos, ir atrás de sequestro, fazer um dossiê, para que a gente possa ter respaldo e mostrar o que está acontecendo. Tá certo? A gente vai se ajudar, viu? Todas essas situações vão ficar muito mais evidentes nessa nova sistemática da gente que a gente está implantando agora, pessoal. Então, o convênio vai ficar limpo, transparente e ajustado à nova realidade. A nova realidade não, a realidade que ele está no momento. Então, a qualidade de informação a que vocês vão colocar aí é que vai ser fundamental para o trabalho estar correto. E lá no final, na prestação de contas do convênio, vai ser só instalar o dedo, resolveu, fechou. Beleza, tá joia? Você já vem acompanhando. Gente, esse trabalho também a gente vai ajudar vocês quanto à instrução normativa 15, que tem muita coisa que está nas contas transitórias, que vocês não têm força para resolver junto à CEPLAG, CGE. Aí vamos ver se, nesse momento, a gente faz alguma análise para a gente poder levar esses órgãos e tentar ajudar vocês a resolver, que talvez nem dependa de vocês. É uma situação que ele até nem sabe que existe, a gente vai levantar. Agora, a gente precisa mais da ajuda de vocês, no sentido de vocês trazerem documentos que comprovem a real situação, porque que estão em conta transitória, tá certo? Vânia, tem o Fundo Estadual do Trabalho, que recebe recursos diretos do Fundo do Amparo ao Trabalhador. E, nesse processo,
É como se fosse um convênio, só que foi uma lei que foi criada, desculpa, e tem também a contrapartida do Estado. Não tem nenhuma execução ainda feita nela, mas ela está sendo contabilizada, feita a grade, a conciliação e tudo. Ela está enquadrada dentro desse perfil, porque é um perfil parecido. Se não for igual, né? Eu não sei. A realidade, Demó, quando a gente encerrou o balanço, nós levamos esse caso para o contador, que foi o Fundo de Amparo, ele é fundo a fundo. É isso. Tu recebeu do Fundo Nacional e teve que aportar um valor para esse fundo. Perfeito. Inclusive, eu tinha falado com o Saulo que, em 30 anos que eu estou na Cefaz, é a primeira vez que eu vejo um fundo ser criado e aportado recurso. Então, a gente vai tratar, como o seu caso é específico, os dois, né? A gente traz os dois num dia só e a gente resolve, tá certo? Por isso que é caso a caso, gente, porque cada um tem uma história para contar. Eu vou fazer um livro. Boa tarde. Seduc, meu nome é Rejane. Deixa eu só fazer uma pergunta, assim. Porque antes, a formalização dos convênios junto ao FNDE era em forma de convênio, que existia, sim, o concedente e o convenente. Hoje não é mais assim, é termos de compromisso. Dentro desse termo de compromisso, só vai lá citando o que o FNDE nos manda. Só que, por exemplo, obras, tem serviços que o FNDE não custa, não paga. E o Estado paga com o recurso do Tesouro, mas aquele recurso não vai para a conta do termo, sai direto do Tesouro. A minha pergunta é, esse valor, ele é contado como contrapartida, sim ou não? A contrapartida que é executada dentro da fonte, dentro da conta do Tesouro, e antigamente nas contas de gestões, ela não é contrapartida para efeito do que nós estamos trabalhando aqui, tá certo, Rejane? Ela simplesmente é para efeito da sua prestação de contas junto ao convênio ou ao FNDE. É como a gente chama, é uma prestação de conta física. Você diz assim, olha, eu não aportei, mas está aqui, eu fiz despesa do meu recurso. Tá certo? Nós só vamos tratar aqui desse caso das contrapartidas que são aportadas na própria conta do convênio. Ok? Boa tarde. Eu queria só entender a planilha. Os rendimentos ali, quando você diz rendimento, é o rendimento acumulado desde o início do convênio? É cumulativo. Porque nessa linha aqui, você tem o saldo de banco na aplicação. O que vai para a aplicação é o rendimento que você não pode usar, né, que está acumulado desde o primeiro depósito, mais alguma coisa de contrapartida ou de principal. É tanto, gente, que a contrapartida, a partir de 2022, com o CIAF, a gente já pôde colocar na fonte 00. Se vocês verificar, tem a mesma conta duas vezes, uma porque está na fonte 100 e a outra porque está na fonte de convênio. Teu órgão é? SRH. Pronto. Aí o que é que você vai fazer? Marlúcia, você vai dizer, Vânia, eu já entrei parte dos recursos da contrapartida. Eu já gastei uma parte. Não tenham medo de ser réu confesso. Porque, nesse momento, gente, a gente vai fazer uma parceria. Se vocês executarem errado, nós vamos trabalhar no sentido que a gente passe a fazer corretamente. Então, se vocês tiverem nesse trabalho que vocês vão fazer, encontrar alguma irregularidade, esse é o momento de vocês confessarem, porque não vai ter outro momento. Porque, se futuramente vocês encontrarem alguma coisa que vocês declararam errado nesse momento, aí vocês vão se ter com o Contador-Geral do Estado, que eu não quero nem estar perto. Tá certo? Então, vamos fazer o seguinte, tá? Vocês tentam fazer o trabalho, traga todas... vocês vão fazer a planilha, vão encontrar erro? Vão. Pois traga, para a gente poder, junto, pensar como é que a gente pode ajustar essas contas. Se a gente pode reverter, se não pode, tá certo, Marluz? Certo. E quais são os documentos necessários? É individualizado? Eu não quero nenhum documento, não. Quem precisa de documento é vocês.
Porque esse trabalho você já vai trazer apurado. É você que vai declarar que é esse saldo. Nós vamos colocar na conta, que é aquela planilha anterior que o Wilson apresentou, e daí vai ser o seu retrato do convênio. Quando você for prestar conta, você vai tirar daquelas contas. Agora, se tiver alguma irregularidade que foi executada errado, como a Janaína falou, esse é o momento da gente trabalhar, entendeu, Marlúcia? Mas o trabalho em si, você só vai mandar a planilha assinada dizendo, meus saldos são esses. As divergências que tiverem documentais, tu traz no dia do agendamento. Okay. Entendeu? Assim, também porque os restos a pagar eu vou tirar do sistema, não é isso? Esse relatório que eu citei ajuda muito, sabe? O 8296, se você puder anotar. E aí você trabalha ele por conta. Lá não tem, só tem a fonte, não tem o convênio nem a conta. Aí vocês juntos vão trabalhar, tá certo? Tá certo. Mais alguma pergunta? Gente, ó, mais uma vez, eu não vou atender vocês, eu vou ser curta e grossa. Eu vou desligar o telefone e é o momento de vocês tirarem dúvidas. Porque essa planilha vocês já passaram no passado, né? Isso muita gente já preencheu errado. Então, vamos tentar juntos, tá? E aí, Marlúcia, documento eu só vou querer no dia que você for agendar. Não precisa anexar no Assiste, só o saldo batendo com 31 de dezembro. Saldo de contrapartida não pode ser alterado, porque já foi publicado, vocês já declararam naquela planilha. Outra coisa, gente, que vai ser animador, todo mundo vai me aplaudir. Eu não quero mais receber e-mail de contrapartida. Daqui para frente, a LRR vai puxar dessa conta. Doa quem doer. Se tiver errado, problema de vocês. Tá certo? Então, né, todo mês vocês mandavam aquela planilha mentirosa que nem prestava. A partir de então, não quero. Vai ser dessas continhas aí, tá certo? Nada. Ei, peraí, abriu? No dia que você sair da Cefaz, no outro dia nós vamos implementar os saldos. Aí, daqui por diante, é dali que nós vamos tirar. A LRF vai ser declarada por ali, tá certo? Ok? Mais alguma dúvida, pessoal? Então, pronto, só reforçando. Eu tenho. Ó, gente, presta, é só um lembretezinho, tá? Ó, vocês que, assim, eu sei que vocês ficaram um pouco desamparados desde 2009 para cá com relação ao convênio de receita, não foi? Então, gente, ó, quando vocês tiverem um convênio novo, tá? Que vocês forem lá no SAC, cadastrar para migrar para o CIAF, pelo amor de Deus, não cadastre a fonte de contrapartida. Não cadastre. Por quê? Porque vocês só podem cadastrar a fonte. Aliás, não são vocês, é quando for aportada. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a pessoa executa o recurso do convênio. Como contrapartida, ainda não tem um valor depositado. Na realidade, vocês não estão gastando a contrapartida, vocês estão gastando o dinheiro do convênio. E depois eles vão fazer uma análise e vão pedir a diferença dos rendimentos. Então, só a título de ajuda para vocês. Não cadastro. Só quando o Xavier repassar é que vai ser cadastrada a contrapartida, tá certo? Mais alguma dúvida, gente? Vamos ao trabalho? Isso, a gente vai mandar a planilha por e-mail para vocês. A Vânia vai tentar levantar essas contas aí do S2GPR que a gente pode consultar. Vou fazer uma tabelinha com as contas contábeis. Tá? A planilha, ela já vai com a parte cinza aí toda preenchida para vocês, tá? E aí, se não todos os convênios vão estar ali registrados ali, né? É o saldo de 31 de dezembro. Os que estão na conta transitória, que não tem mais recurso em conta, não vão estar aí, tá certo? Aí, o que é que vocês vão poder fazer para ajudar a gente? Então, ter que apurar o que está lá na conta transitória e, se quiser, já trazer a história de cada um para a gente juntos fazer um planilhão para mostrar a CEPLAG e a CGE para tentar junto resolver, seria bom, porque se a gente tivesse o estoque todo depuradozinho com as situações, por que eu não regularizei, aí fica melhor, tá certo? Tá certo, Cristiano? Estou contando com a tua ajuda, que eu sei que teu estoque é grande. Ó, gente,
Preste atenção, órgãos que não executou nada, que é bem facinho, tipo DETRAN, Defensoria, Polícia Militar, que eu não sei se está aqui, Corpo de Bombeiro ou coisa parecida, esses órgãos eles vão ser os primeiros a ser chamados. Por quê? Porque a gente já vai se livrar deles. Porque eles não gastaram nada. Receberam o dinheiro há mais de um ano. Está só com rendimento. Então, tá certo? E também, nesse momento, não vamos fazer uma chamada em vocês. Pronto, se vocês estão pedindo contrapartida, não estão gastando, está faltando dinheiro no tesouro, gente. Apesar de serem chamados rapidinho, o puxão de orelha também vai ser do tamanho da falta de execução do convênio, porque dinheiro parado na conta lá e vocês não estão executando. A gente precisa que o Estado execute as políticas públicas que são necessárias com relação a essa questão dos convênios, né? Só para colocar, porque assim, como a gente coloquei no começo, como isso aí já foi levado para o COGEF já está sabendo, então a visibilidade dos convênios de receita vão passar a ser muito maior. E como eu falei, é um recurso que não depende de arrecadação, porém você está executando uma política pública. Então o COGEF vai começar a visualizar essas coisas bem direitinho, viu, pessoal? Então é importante que vocês tenham qualidade na informação, tenham gerenciamento dos convênios de receita e façam um café da manhã. Acesse o balancete, vai no balancete e vai na parte de conciliação bancária. Tem que ser feito. Se vocês fizerem isso diariamente, vocês vão conseguir trabalhar direitinho. Gente, é muito difícil a gente trabalhar entre o financeiro e a prestação de conta. Eu sei que é difícil, tá? Muitas vezes a gente verifica a execução errada. Era para ser pela contrapartida, e o pessoal está pedindo dinheiro do Tesouro. Então, é a oportunidade, talvez, da gente fazer uma fiscalização. Porque, no futuro, bem processável que o concedente está vindo aí, né? A conta chega, e chega alta, tá certo? Pior que está chegando para o Tesouro. O TCE está começando a cobrar o quê? As multas que vocês estão pagando nos processos. Daqui a pouco, com esse trabalho implementado, que vai ter devolução bem clara, eles vão ver o quê? As glosas. Aí talvez saia do salário de vocês. Tá certo? Vânia, boa tarde, né? Meu nome é Diana, hoje eu estou na secretaria, mas trabalhei aqui com outras meninas e a gente vivenciou algumas coisas assim. No decorrer da articulação política ou de algum acordo entre federal e o Estado, existe aporte de contrapartida, acréscimo. Acréscimo de aporte de contrapartida. Igual como o governo federal manda mais dinheiro, manda mais acréscimo de aporte. Como você está dizendo que daí em diante vai para a publicação e vai puxar da LRF que vai estar aí, quando entrar mais aporte, vamos supor que tem um convênio que seja negociado dos dois lados, e entre mais aporte, como é que vai ser tratado? Diana, né? Diana, eu costumo dizer, o pessoal fica mangando de mim, eu acho bom, sabe? Eu chamo a escadinha, né? Certo? Vou contar uma história para vocês. Vocês se lembram quando vocês vão no SAC, o SAC cadastra os convênios, um valor altíssimo, né? Como se vocês tivessem recebido aquele dinheiro. O limite era o céu, né? Então, o que é que o S2 deixava vocês gastar mais do que o que tinha na conta, não era? Agora não, tá certo? O que é que acontece? Quando vocês vão cadastrar um convênio lá no SAC, ele fica nessa primeira conta aqui. Vocês receberam esse material por e-mail? Não, gente. Dá para pagar as luzes? Vocês estão vendo essa conta do meio. Vou focar só nessa cinza, certo, Diana? Essa primeira conta que vem aqui é o convênio registrado. Então, vamos lá. Eu não conheço a realidade de vocês, mas vocês vão me ajudar. Vocês vão lá no SAC e vão cadastrar o convênio. Né? Até então, vocês não têm recebido nada. É isso? Então, quando o convênio ele é... Isso vai me ajudando, viu? Com os termos que eu não sei, não. Eu sou bem curta e grossa. Quando o convênio ele é transmitido, ele fica nessa primeira conta aqui, tá, Diana? Aguardando que você receba o dinheiro. Nesse momento, você não consegue empenhar nada por esse convênio. Tá certo? Quando o dinheiro chega na conta, aí nós vamos para a Lei 131, onde as receitas têm que ser lançadas pelo registro efetivo. Entrou na conta?
Não faça como os contadores, deixa só para o final do mês. Certo? Então, quando a receita chegar do convênio, vocês já vão registrar a receita. Aí ele já fica nessa segunda conta, convênio registrado, Diana. Está vendo que o seu limite vai ser aqui, recebido, você... Recebido, pronto. Porque quando você for lançar a GRE, fica aí. Esse é o seu teto. Você não vai mais pelo que o SAC está cadastrado, mas pelo que efetivamente você recebeu. Você só empenha se tiver receita. Aí você... Assim, vamos para a contrapartida. Eu recebi contrapartida? Se eu não recebi, eu não empenho. Quando eu recebo contrapartida, ele vai também para o convênio recebido na fonte específica que a Cefaz lhe repassou. Pode até estar divergente do convênio, talvez passe, não. Entendeu, Diana? Aí, nesse momento, vocês vão monitorar essa escadinha. Por isso que é interessante, vocês que trabalham com convênio, como vocês não vão ter mais obrigação comigo, graças a Deus, mas vocês vão ter com você mesmo. Vocês vão começar a acompanhar a escadinha, ok, Diana? Quando você for empenhar, ele vai olhar se a conta de cima tem saldo. Tem saldo, deixa. Se não tiver, não deixa. E aí ele vai, o controle vai ser sempre a escadinha. Respondido? E quando tiver aporte, vai adicionando nessas contas correntes na fonte específica. Recebeu de outra fonte, ele cria outra conta corrente. Tá certo? Respondido? E aí, pessoal, aí eu me lembrar da fala do Wilson lá quando a gente fez a apresentação do limite de saque. Vai aparecer, não conseguiu, não tem saldo, vai aparecer a tela lá, tela de erro. É até uma expressão errada, né, esse erro, mas aparece lá, vai aparecer lá, e vocês vão ter que saber analisar. Saldo insuficiente na conta 8951 10303, certo? Vocês vão saber. Aí você vai lá no balancete, olha, vê o que é, se tem saldo, se não tem, porque vai aparecer o erro se não tiver saldo. E a outra coisa, por que a gente colocou aqui duas linhas de x, y? Porque são duas fontes, né? A fonte do convênio e a fonte de contrapartida, certo? Então, a gente vai estar acompanhando de forma paralela as duas fontes. E outra coisa, gente, ó, tem outra amarração. No convênio, tem a conta que eu vou executar, certo? Convênio de receita. Né? Então, quando você vai lançar a conta lançar aquela GRE naquela conta, ele já vai alimentar esse conta corrente naquela convênio específico. Então, é bom que vocês observem. Aproveitando a fala do Guilherme, e também para expandir isso, quando estiver uma tela de erro, gente, não abra o assiste. Vamos aprender a resolver. É tão bom a gente aprender as coisas. Mesmo velho, é tão bom. Não, mas presta atenção, Demócrito, presta atenção. Se eu tenho como resolver por mim mesmo, não é uma glória para você? Se você está dizendo, olha, o CIAF está olhando e dizendo assim, olha, você não tem conta na conta X. Por que tu não vai no balancete e faz uma razão daquela conta? Tu aprende sem ninguém lhe ensinar, é tão bom. Agora, se você tem preguiça mental, aí eu vou discutir com você depois. Mas, assim, entenda, olha, faça uma tentativa primeiro com vocês. É tão bom, gente, quando a gente aprende por si só. É uma experiência gratificante. Eu estou dizendo assim, porque a minha vida toda, vocês sabem que eu sou curta e grossa, né? Eu não tenho muita paciência com vocês. Mas, no dia que vocês, por vocês mesmos, se descobrirem que é potencial de vocês resolver os próprios problemas de vocês, sem precisar... Porque, às vezes, está lá na tela e vocês não têm preguiça de no balancete. E vocês, como contadores, gente, está na hora de ajudar a gente. Está na hora de vocês desenvolverem e vocês mesmos vocês trabalharem para descobrir as coisas. Tá certo? Mais dúvida, gente? Sempre tem que ter um puxãozinho de orelha. Os rendimentos, ó. Gente, ó. Não vamos mais gastar rendimento. Ele vai ficar engessado. Ele está aqui no final, quase saindo do convênio. Vocês não vão poder empenhar por conta. Se acabou o dinheiro do convênio, vocês não vão entrar no rendimento. Por que não vão entrar?
porque eu não tenho. O que é que falta para me gastar o rendimento? Faltar a aula, foi? Como é que eu preciso para gastar os rendimentos? É só estar registrado ali. Preciso de quê? Autorização por escrito pelo concedente que pode gastar aquele rendimento, certo? O que é que vocês vão ter que fazer? Pronto, o concedente vai te mandar a autorização. Quando você recebe essa autorização por escrito, né, Rejane? Vocês têm que fazer o quê? Não. Me erra. Pronto, você vai lá no SAC, na CGE, leva o termo do concedente. O que é que a CGE vai fazer? Ele vai adicionar o valor no convênio, vai aumentar aquele convênio registrado, certo, Diana? Aí vai ele entrar na escadinha. Nesse momento, Rejane, você vem para mim. Por quê? Porque a CGE já autorizou, você tem como provar que ele aumentou lá. Aí o quê? Aí me corrija, viu isso? Aí nós vamos remanejar, gente, o rendimento para a receita, né? Aí vai entrar na escadinha e você vai estar disponível. Agora, vocês não vão ter mais a liberdade de gastar rendimento sem ter isso, porque já está tudo engessado aí. Não é melhor para a gente? Porque depois a gente não vai receber multa de graça, não é isso, gente? É, mas estava uma liberdade, né? E que desde quando o brasileiro respeita? Agora vai ter que respeitar, porque as contas não vão ter saldo, tá certo, Rejane? Tem mais alguma coisa? Entendeu, Diana? Deu para entender? Vai ser melhor para a gente. Vamos sofrer um pouquinho, gente, mas vai ser melhor para a gente, tá certo? Tá? E com relação às dúvidas da planilha, gente, mais uma vez, a gente não vai poder ajudar vocês. É o momento, por isso que a gente está aqui instigando vocês, que é para vocês tirarem todas as suas dúvidas, tá certo? O que eu vou passar para vocês? A planilha com o saldo 31 de dezembro, mais aquele saldo que tem as contas do S2, que vocês vão ter que fazer a varredura, tá certo? Para chegar a isso, tá bom? Oi, essa crítica do saldo das fontes, ele só ocorre na hora do empenho ou ele ocorre no momento do pedido de parcela, lá no orçamento, ou não? Não, não critica, não, Marluz. Ele vai criticar só no momento do empenho. É, porque nosso crivo está aqui. O SAC, nós não temos controle. Então, o pedido da parcela. Lembrando que a parcela de contrapartida tem que vir com o idoso de contrapartida, por favor. Tá certo? Porque aqui, contrapartida, ele vai testar, não passa, na hora do empenho. Tá? O mundo ideal seria que os sistemas fossem interligados, né? Para que não viesse já um negócio já solicitado. Assim, o controle ele começa lá no convênio de receita registrados, que ele vai ter que estar espelhado no SAC, certo? Aí as parcelas elas vêm também já tratadas juntos com o SAC, tá? Então não é para ter diferença assim, você vai ter uma parcela e não vai ter o saldo na conta. Se tiver uma parcela e não tiver o saldo na conta, provavelmente a parcela está maior do que o que está registrado aqui. Então, falta algum registro do convênio, não é isso, Wilson? Falta algum registro do convênio do SAC. Tá? Então, ter parcela não significa que você tenha saldo para poder gastar. Você tem que ver se o seu convênio está registrado com o valor certo lá do que tem, para você daí fechar a parcela com o convênio e poder empenhar. Tá? Então, é o que a Vânia falou, assim, deu erro porque não apresentou saldo na conta lá de convênios empenhados. Tá? Não tem saldo, convênios empenhados, não tem saldo. Eu tenho parcela. Gente, então, bora botar uma cabecinha para ver. Se eu não tenho parcela, provavelmente meu convênio não está registrado no valor total, né? Porque você está solicitando mais parcela do que o que tem registrado no CIAF. Então, analisa a conta de convênios registrados, convênios recebidos,
analisa essas duas contas, vê se está fechando, tá batendo. Aí outra coisa, aí sim, abre-se o assiste com a telinha de erro, mas aí eu já fiz uma análise prévia de que está tudo ok, está tudo direitinho e está acontecendo algum erro, certo? Gente, eu sou filha de Deus, eu vou abrir mão de uma coisa, certo? Eu sei que muita gente está olhando para mim se ela pensa que é fácil fazer esse trabalho. Principalmente o Igor, que entrou de paraquedas e pegou a coisa bagunçada, né? Então, eu vou fazer o seguinte com vocês, porque eu tenho muito interesse em me livrar de vocês e vocês se livrar de mim, né? Então, vamos fazer o seguinte, quem tiver com dificuldade em fazer consulta, pesquisa, tá certo? Eu vou pedir meu chefe Guilherme, meu chefe Saulo, para fazer uma live com vocês, para eu ensinar vocês aonde vão procurar no S2, no CIAF, e tudo para fazer o trabalho, tá certo? E quanto a Marluce, isso era o sonho ideal para a gente, se as pessoas se conversassem. Mas nem na casa da gente a gente consegue se entender, né? Imagina os sistemas. Então, gente, vocês vão fazer esse trabalho. Quem tiver com dificuldade, vocês vão abrir um assiste, dizer qual a dificuldade de vocês, pontual, tá certo? Aí a gente pode pegar várias pessoas nesse dia, marcar uma live para dizer, vocês têm que estar com S2 e a gente vai dar. Por quê? Porque vai ter certos convênios, gente, que infelizmente vocês vão ter de voltar desde a origem e saber o que é que a pessoa fez no órgão, não é isso, Janaína? Para ver a diferença. Infelizmente. É vocês chegarem. Vocês são o quê? O advogado do diabo. Vocês vão ver o passado que o pessoal fez, infelizmente. Porque vocês querem que as coisas funcionem daqui para frente. Tá certo? Ok? Aí, só complementando uma coisa, tá? Tratar do assiste. Gente, o assiste, a abertura do assiste não significa que o órgão vai ser atendido naquele momento, não. Não é que abriu o assiste, 5 minutos está resolvendo, não. A gente passou por um caso hoje de que eu recebi uma ligação do secretário dizendo assim, mas já tem o assiste aberto e tal, não sei o quê. Quando a gente foi ver, o assiste estava aberto 5 minutos antes dele fazer a ligação. Assim, existe a fila, existe o ranking lá do assiste que o pessoal da CEORG está gerenciando, está distribuindo, tem coisas que eles resolvem. Então, assim, não é porque a gente abriu o assiste, 2 minutos depois a gente vai ter resposta imediata. Era o sonho da gente aqui, né, Vitor, aqui, que fosse dessa forma. Mas existe realmente uma fila grande e a gente está respondendo, as pessoas estão respondendo, os meninos estão respondendo lá na CEORG. Eu peço só que vocês tenham calma. Coisas urgentes, gente, assim, tem que ser planejadas para que elas acabem, tá? Não é porque senão a gente vai ficar sempre no apagar do incêndio, no apagar do incêndio. A gente tem tratado o ano de 2023, gente, como questão de planejamento. Vocês verem que a gente está mudando rotinas do Estado, como limite de saque, agora como convênio. A gente já vai tratar encerramento mensal, a gente já vai começar a tratar o encerramento do exercício a partir de junho. Aí, para vocês já se organizarem no encerramento do exercício, a gente já vai começar a planejar isso aqui. Por quê? Sem o planejamento em 2023, vocês não vão ter muita dificuldade. A gente precisa, aí que eu estou falando pelo Saulo, me permita, a gente precisa encerrar o balanço cada vez mais cedo, né? Nosso objetivo é encerrar o balanço dia 31 de janeiro, para poder liberar sistema para vocês executarem superávit e tudo que vocês precisam. Mas para isso a gente precisa que vocês nos ajudem. E, assim, a forma que a gente tem encontrado é implantando essas rotinas de encerramento mensal, encerramento do exercício, limite de saque, convênios, e dentre outros, para que a gente consiga atingir nosso objetivo. Tá certo? Alguma pergunta a mais? Então, assim, a gente prometeu para as 15h30. Às 15h30 nós estamos terminando. Eu queria agradecer aqui o pessoal da CEORG, o pessoal aqui da pessoa da Cibele, né? Ao nosso contador geral, o Saulo, ao nosso mestre, doutor Wilson, e principalmente aqui a Vânia, que tem feito um trabalho excepcional aqui pela Secretaria da Fazenda, sempre fundamental em tudo. Tá? Agradeço demais a presença de vocês, ressalto a importância do trabalho que vocês fazem para o Estado do Ceará, e quando vocês vierem para cá, pessoal, qualidade na informação, planilha pronta,
para a gente ser bem objetivo e conseguir implantar. Lembrando, 1º de junho, data de corte para esse novo procedimento. Quem não tiver, fora. Tá joia? Um beijo, um abraço para todo mundo. Muito obrigado.